zona portuária do Rio passa por diversas transformações. Nos próximos anos, você terá uma nova região incorporada à área valorizada do centro da cidade. Eu converso agora aqui na Rádio Nacional com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, Jorge Arraes. Presidente, muito bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Presidente, quem passa hoje pelo centro da cidade vê uma série de intervenções que estão, a gente pode falar, quase que no seu processo inicial. Quando é que a gente terá a zona portuária do Rio de Janeiro revitalizada como o Rio de Janeiro merece? Esse é um processo que, por exemplo, nos Jogos Olímpicos estará finalizado esse processo? Com certeza. O nosso planejamento, o nosso cronograma são de 5 anos de obra. Começamos ano passado, vamos terminar as obras em dezembro de 2005. De 2015, desculpa. É óbvio que ao longo desse período muita coisa vai ficando pronta e vai entrando em operação e em funcionamento. Estou falando de liberação de ruas, liberação de túnel, processo de demolição da perimetral, enfim. É uma sequência de execução que culminará em 2015 com 70 quilômetros de novas ruas dessa região revitalizadas. Presidente Jorge Arraes, quando a gente fala nesse processo de revitalização, a gente fala em que espaço aqui da cidade? Vai desde, por exemplo, a Francisco Bicalho, que é uma área extremamente conhecida de chegada ao centro do Rio, até que ponto exato? Bom, a poligonal da área inteira, ela está limitada, de um lado, como você disse, pela Francisco Bicalho, na outra extremidade pela Avenida Rio Branco, do outro lado, a Avenida Presidente Vargas e próximo aos armazéns da Avenida Rodrigues Alves. Então, essas 4 avenidas que são, vamos dizer, as avenidas limites da nossa área de intervenção. Agora, presidente, sem dúvida o Rio terá uma nova cara urbana, não só em termos de mobilidade, mas de ocupação nessa área do centro da cidade. E tem um dado que é um dado interessante, é que nessa área, assim como em outras áreas do centro da cidade, mas a partir dessa revitalização, haverá o chamado veículo leve sob trilho, o VLT. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que vai funcionar e o que isso representa para essa mobilidade do centro da cidade, o fato de termos esse VLT passando por essas áreas. Bom, o veículo leve sob trilhos é um veículo de média capacidade de transporte, portanto ele tem como principal função fazer a integração dos diversos modais de transporte aqui do centro. Então estamos falando que o VLT vai integrar as barcas do aeroporto Santos Dumont, a rodoviária, a Central do Brasil, as estações de metrô, as 2 estações do futuro teleférico, o futuro trem-bala na Leopoldina. Então, o principal objetivo do VLT é fazer a integração desses diversos modais. É claro que retirando de maneira drástica uma quantidade de ônibus nesse processo de circulação. Não faria sentido a gente implantar o VLT mantendo a quantidade de ônibus que hoje circula por essa região. É uma tecnologia exaltada no mundo inteiro. É um projeto que nós vamos começar o processo de licitação dele agora no segundo semestre. E, presidente, para que o ouvinte possa entender bem, claro, num processo muito mais moderno, muito mais novo, mas é como se o centro do Rio de Janeiro revivesse a época dos bondes. Não, eu não entendi, desculpa, a última palavra cortou. É como se o Rio de Janeiro, num processo mais moderno, revivesse a época dos bondes. Exatamente. É um bonde, vamos dizer assim, uma tecnologia bem mais sofisticada do ponto de vista do seu abastecimento. Ele não tem nenhum daqueles fios que a gente conhece dos bondes antigos, que tecnicamente é chamado de catenário. Ele é todo abastecido por baixo, mas é um bonde com ar-condicionado, com acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência. Enfim, é de fato um bonde, com o mesmo charme dos bondes antigos, porém com uma tecnologia moderna. Presidente, não há a mínima dúvida de que se a gente pudesse olhar o Rio de Janeiro no final de 2015 ou no início de 2016, a gente já veria hoje uma enorme modificação dessa área urbana aqui do centro da cidade. Mas, como isso vai evoluindo ao longo do tempo, qual é a primeira grande intervenção que fica pronta em termos de centro do Rio?
Bom, a primeira intervenção que fica pronta, nós já iniciamos a obra desde junho do ano passado. É o que a gente está apelidando por enquanto da nova Avenida do Binário, que é uma avenida de 3 pistas de ida e 3 de volta, com a passagem também do VLT, que vai ser responsável pelo trânsito local. Não podemos esquecer que essa é uma região de entrada e saída da cidade. Então, essa avenida não existe hoje, a grande parte dela será construída na chamada Via Trilhos, que hoje está desativada, utilizada apenas como estacionamento, e, portanto, essa nova via ela vai permitir um novo trânsito local de uma maneira bem mais fluida do que isso ocorre hoje, e é essa avenida que vai nos permitir, depois que ela estiver pronta, no final do ano que vem, dezembro de 2013, ao início do processo de demolição da perimetral. Muito bem, agradeço muito a participação do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, Jorge Arraes, conversando conosco sobre todas essas modificações, que ao longo do tempo a gente também vai conversando, porque vão evoluindo ao longo agora, não só de 2012, mas 2013 até 2015. Um grande abraço, presidente. Eu agradeço, um abraço para vocês e seus ouvintes. Bom dia.